Sejam muito bem-vindos ao canal da Nova Acrópole Brasil para o terceiro ciclo de palestras Pierre de Coubertin, neste segundo dia, dedicado a esse ciclo de palestras a compreendermos o olhar filosófico sobre os Jogos Olímpicos, essa atividade que é promovida pela Escola do Esporte com o Coração, em parceria com o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e também a Nova Acrópole. Antes de apresentar os convidados na noite de hoje, convido vocês que estão aí nos assistindo pela primeira vez nesse canal, que se inscrevam e também ativem as suas notificações, porque semanalmente nós teremos aí conteúdos não só em vídeo, como este, e o que tivemos ontem, mas também os nossos conteúdos em áudio, os nossos podcasts, que você pode conferir aqui no canal no YouTube, como também nos tocadores de podcast. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, já sei que muita gente está participando no chat, pode escrever lá, pode fazer a sua pergunta, fique à vontade, nós teremos alguns momentos no nosso diálogo de hoje para que você possa participar. Vamos então começar esse segundo dia do terceiro ciclo Pierre de Coubertin, falando sobre a atualidade de Alice Milliat e a inclusão das mulheres atletas no esporte. Para isso, estamos recebendo hoje a membro do Comitê Acadêmico de Seleção de Projetos do Centro de Estudos Olímpicos do COI, secretária do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e professora da Estácio de Sá, campus Petrópolis, a Ana Miragaia. Ana, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui e poder participar desse evento tão importante para todos nós. E também o coordenador da Escola do Esporte com o Coração e membro do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, o professor Ricardo Vela. Oi, Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Preto. Prazer falar de olimpismo de novo. Bem, gente, então vamos ao nosso tema de hoje, vamos falar sobre Alice Milliat, essa atleta tão importante na história do esporte mundial, mas que talvez nós não conheçamos tanto. E por isso, Ana, eu te peço para que apresente para quem está nos assistindo pelo nosso canal um pouquinho de quem é a Alice Milliat e por que nós escolhemos falar dela nesse ciclo de palestras tão importante, né, para a nossa história. Então, a Ana vai fazer uma apresentação, uma breve apresentação para a gente. Fique à vontade, Ana. Muito obrigada. Vou, então, incluir aqui a apresentação da Alice para nós. Então, para nós falarmos um pouquinho da Alice, eu não sei o quanto vocês que estão nos assistindo sabem sobre ela, né? Foi uma francesa e ela muitas vezes é conhecida como a mãe do esporte feminino, né? Então, ela lutou muito pela inclusão do esporte feminino nos Jogos Olímpicos e vamos aprender um pouquinho sobre ela e depois nós vamos abrir para algumas perguntas. Muito bem. A Alice nasceu no século XIX, em 1884, em Nantes, né? Uma cidade que fica a oeste lá de Paris, próximo lá da fronteira com a Espanha, e faleceu em 1957. O nome dela era Alice Joséphine Marie Millon, né? Ela teve o Milliat do marido, né? Ela se casou com o Joseph Milliat em 1904, mas o Joseph Milliat faleceu em 1908. Ela só ficou com ele 4 anos. E depois ela não se casou mais, não teve filhos, né? Ela teve uma excelente educação, né? Ela morou na Inglaterra vários anos, e ela viajou muito, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ela se interessava muito pelos esportes e ela queria saber como isso tudo se desenvolvia. E, portanto, em decorrência das viagens dela, ela aprendeu várias línguas, e um total mais ou menos de 7. E depois que ela se aposentou, ela voltou a ser tradutora. A profissão inicial dela era de professora. Ela teve uma excelente educação para uma mulher do século XIX. Ela foi muito à frente, né? E ela foi esportista. Ela não chegou a ser assim, uma atleta de competir em jogos, mas ela foi esportista. Ela gostava muito de remo, era o esporte preferido dela. A maior parte das fotos que a gente acha da Alice, ela está num barco remando.
né? Ela praticava natação, ela praticava o hóquei sobre a grama, entre outros esportes. Dedicou a sua vida ao esporte feminino. Ela queria que o esporte feminino fosse reconhecido pelas organizações dos esportes masculinos, né? E, em 1915, a Alice já tinha se envolvido com o esporte e já estava contribuindo para essa sociedade, esse clube parisiense chamado Feminine Sport, que foi fundado em 1912, né? E ela contribuía e acabou se tornando o presidente desse clube esportivo feminino em 1915. Né? E, em 1917, naquela trajetória dela, ela se tornou tesoureira da Federação Francesa de Esporte Feminino, por causa do envolvimento dela com as atividades esportivas femininas. Em 1919, ela se tornou presidente da Federação das Sociedades Esportivas Femininas da França, né? E, com isso, ela começou a organizar vários campeonatos nacionais e internacionais, como, por exemplo, o futebol feminino, que foi assim bastante desenvolvido no final da segunda década do século passado, 1918, 1919, né? E também do ciclismo feminino, como internacional. Tá? Antes de 1920, com aquele poder todo do esporte, aquela adesão que as mulheres tinham ao esporte feminino, ela, antes de 1920, ela entrou com um pedido no Comitê Olímpico Internacional para a inclusão do atletismo feminino nos Jogos Olímpicos, uma vez que esse atletismo feminino era praticado por muitas mulheres nesses clubes de esporte feminino. Então, havia uma grande quantidade de interesse feminino nessa participação. Então, ela entrou com esse pedido foi negado, claro, né? Coubertin recebeu o pedido e nem pensar, né? Em 1921, ela, então, organizou a primeira competição internacional feminina em Monte Carlo, Mônaco, né? E nessa competição internacional participaram 5 países. Ela era chamada de Monte Carlo Women's Olympics, as Olimpíadas Femininas de Monte Carlo, né? Era o apelido, não era exatamente o que aconteceu, né? O que aconteceu, na realidade, foi um encontro onde se disputaram várias provas. Em 1921, ela fazia gestão daquelas atividades, ela resolveu criar a Federação Esportiva Feminina Internacional. Por que isso? Porque ela estava numa posição de comando de associações femininas do esporte. E isso foi muito importante porque todos os clubes daquela época, na França, em outros lugares do mundo, eram comandados por homens. Os homens sempre tinham a direção, né, de clubes e de federações, e ela começou a se mostrar como uma pessoa competente, né, que poderia fazer gestão do esporte feminino. E nessa direção ela foi, e como ela já tinha feito os Jogos em Monte Carlo, ela aproveitou e fundou essa Federação Esportiva Feminina Internacional, né, e que se extinguiu em 1936, com 5 países. Tem a Tchecoslováquia, a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e a Espanha. E aí, devido ao sucesso que houve lá em Monte Carlo, né, ela entrou com outro pedido no Comitê Olímpico Internacional para a inclusão do atletismo feminino nesses Jogos Olímpicos, que iriam ocorrer em 1924. Né? Só que, novamente, o Comitê Olímpico Internacional ignorou completamente o pedido dela, não aceitou e, não, a gente não quer o atletismo feminino nos Jogos Olímpicos. O que ela fez? Como organizadora, né, gestora de uma associação internacional, ela arregaçou as mangas. Em 1922, ela organizou os primeiros Jogos Olímpicos femininos. Os homens não querem a gente, nós vamos fazer por nós mesmos, né? Então, nós, mulheres, vamos fazer e fizemos a partir de 20 de agosto de 1922. E foi um sucesso estrondoso. Teve 15 mil participantes lá, de espectadores, né? Aqui a gente tem uma foto da equipe dos Estados Unidos, que participou desses Jogos Olímpicos femininos. Só que essa nomenclatura de Jogos Olímpicos, ela foi condenada pelo Comitê Olímpico Internacional.
especialmente por quê? Porque eles não acreditavam muito que esses jogos iriam ser bem-sucedidos. Coubertin achava que os jogos femininos, a mulher participando de esporte de competição, era assim um absurdo, né? Que as mulheres poderiam fazer atividade física, mas no sossego do seu lar, não se expondo, utilizando roupas, às vezes, não condizentes com o seu status de mulher, como eles consideravam, ainda mais expondo o corpo em público. Então, eles até fizeram, vamos supor, pouco, né, do que poderia acontecer, e eles achavam que ninguém iria assistir, porque, conforme Coubertin dizia, eram jogos que não eram muito interessantes, mas foi um sucesso. Então, com esse sucesso, né, com 15 mil espectadores, né, aí as coisas começaram a tomar um vulto maior, né? Então, em 1922, a gente vê essa foto, que ela foi recebida, né, com flores lá no aeroporto. Ela já partiu para os Jogos de 1926. Então, em 1926, essa Federação Esportiva Feminina Internacional encontra a Federação Amadora Internacional de Atletismo e concorda com uma proposta relacionada às competições de atletismo feminino nos Jogos de 28, né, que iam ocorrer em Amsterdã. Então, essa proposta iria ser submetida a um congresso, ao 8º Congresso da Federação Internacional de Atletismo. Então, as competições propostas foram os 100 metros, os 800 metros, né, revezamento de 4x100, o salto em altura e o lançamento de disco. Mas, na realidade, a Alice não queria esses 5 eventos. Ela queria o programa completo, que tinha cerca de 12 eventos. Ela queria quanto mais, melhor. Só que a gente tem que entender que, naquela época, o que acontecia? Os Jogos Olímpicos, eles tinham uma participação muito pequena das mulheres, né? E existia também entre os homens a questão do poder do corpo, da força física. E o atletismo era, assim, um bastião dessa força física, né? Só os homens achavam que eles podiam correr, né? As mulheres não tinham corpo para isso, as mulheres eram muito fracas, muito frágeis, as mulheres não podiam fazer isso. Então, eles viram que as mulheres estavam ganhando espaço numa área deles, né? Numa área que eles dominavam. Então, eles restringiram essas competições para 5 eventos, né? Então, você vê os Jogos Femininos que foram organizados em Gotemburgo, na Suécia, também foi outro sucesso estrondoso, né? Aí você tem a Alice conversando lá com o administrador lá dos Jogos, né? E o sucesso estrondoso novamente em 1926. Então, na realidade, a Alice, sua organização, né, todas as federações que ela comandava, né, a influência dela era tão grande, ela era uma pessoa assim tão importante, né, como gestora dos Jogos. Ela, na realidade, ela foi uma empreendedora olímpica, né? Ela se lançou, né, contra muita gente, especialmente contra os grandes, né, comandantes aí dessas organizações esportivas que eram predominantemente masculinas. E, devido a esse sucesso, o jornal Le Sportif ele começou a comparar a Alice Milliat com Coubertin. Então, aqui vocês veem 2 fotografias assim muito emblemáticas da época, né? Do lado esquerdo, você vê Coubertin ali no Lago Le Mans, no dos esportes prediletos dele, que era o remo, e você vê, por outro lado, ali, a Alice Milliat, no esporte predileto dela, que era o remo, né? Então, essa comparação começou a ser feita já naquela época, tá? E você vê, isso aí já também existia naquela época, colocar um contra o outro, um perto do outro, na realidade, eram comparáveis, né? Existem trabalhos mostrando assim, as semelhanças entre a forma de empreendedorismo da Alice e a forma de empreendedorismo do Barão de Coubertin. Ambos foram empreendedores olímpicos, né? Ambos foram gestores, foram organizadores, né?
Então, tem algumas coisas em comum aí. E ela organizou, então, os Jogos Mundiais Femininos de 26, como somente 5 eventos de atletismo foram incluídos nos Jogos de 1928, os Jogos Olímpicos de 28 em Amsterdã, ela continuou o dela. Então, foram os Jogos de 1930 em Praga, né? Tchecoslováquia, em 1934 em Londres, né? Na Inglaterra, ela organizou 4 Jogos Mundiais Femininos. E exatamente por conta do sucesso que a Alice teve com os Jogos de 1922, que ela chamou de Jogos Olímpicos Femininos, o Comitê Olímpico Internacional pressionou a Alice, pressionou a Federação Internacional para retirar o nome olímpico, porque o nome olímpico pertencia ao Comitê Olímpico Internacional. E ela cedeu, né? E nessa negociação entrou aí a participação das mulheres no atletismo nos Jogos de 1928. Muito bem. Então, em janeiro de 28, uma comissão especial do Comitê Olímpico Internacional se reuniu em Amsterdã e decidiu incluir, então, esse programa experimental dessas 5 provas. Era um programa experimental. A Alice não queria um programa experimental. Ela queria que todas as provas fossem para o Comitê Olímpico Internacional e que eles aceitassem todos os recordes que haviam sido batidos pelas atletas. Isso aconteceu? Não. Então, você vê aí uma foto muito típica da época, né? Você vê os dirigentes da época, todos homens, e a Alice sentada aqui na ponta da mesa do lado esquerdo, né? É bem típico, ela nessa negociação em 1928, né? Isso já nos Jogos de 1928. Então, e ela, no meio das atletas, ela era uma pessoa muito carismática, ela envolvia as pessoas, né? Envolvia as meninas, as atletas, era uma pessoa muito dada, era uma pessoa muito querida por todos, né? E ela, como empreendedora olímpica, foi a primeira mulher a fundar uma instituição que encorajaria mulheres a se tornar líderes esportivas. Isso significa o seguinte, que ela se tornou um exemplo, né? Ela é uma trabalhadora incansável, gestora por excelência, negociadora bem-sucedida em tudo que ela participou. Aqui a gente está resumindo tudo, né? Para que vocês tenham uma ideia de quem foi a Alice, o que ela fez, né? Ela brigou com muita gente, não digo brigar, ela negociou com muita gente, né? Ela participou de muitas mesas redondas, muitas discussões, né? Ela foi uma pessoa que tomou riscos em relação ao que ela estava fazendo. Ela foi uma organizadora, ela motivava, era uma líder carismática, né? E ela, infelizmente, como já falamos anteriormente, teve que desistir do título olímpico e passou a usar a expressão Jogos Femininos Mundiais. Mas mulheres quiseram praticar esporte porque ali você tinha um exemplo gigante para todos os lados daquelas mulheres que estavam competindo muito bem, com bastante sucesso, né? E servindo de modelo para outras, né? Com isso, novas federações e clubes femininos foram fundados na França. Eles começaram a ser fundados lá em 1899. Mas, com o sucesso da gestão da Alice, né, isso aí continuou e muitas foram fundadas, cerca de 450 clubes de esporte feminino entre 1922 e 1938. Muita quantidade, né? Porque as mulheres eram separadas dos homens nos esportes. A gente não pode esquecer disso no início do século passado, 100 anos atrás. Né? Outras competições e jogos femininos surgiram em outros países, e mais atenção passou, então, a ser dada ao esporte feminino, por conta dela. Né? Então, ela foi aí uma pessoa, né, bastante importante, e alguns comentários que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que ela falava que ter autoridade é uma qualidade masculina, mas é um defeito feminino. Né? Você fazer afirmações e você exercer uma certa autoridade, você ser um gestor, né? Miliar tinha uma personalidade forte, ela falava muito diretamente, falava muito francamente, e isso aí era temido por muitos homens. Os homens não gostavam disso, porque os homens viam nas mulheres pessoas frágeis, que não tinham esse tipo de comportamento, né? E o lema da Alice era o seguinte: remo, esgrima, equitação, ciclismo, pelota basca, são esportes que a mulher pode praticar com sucesso. E as conclusões dessa
curta apresentação, só para dar uma introdução a respeito da Alice, né? O empreendedorismo olímpico, ela não é um fenômeno masculino, tá? Então, a gente chega a essa conclusão. Por tudo que a Alice fez, pelo que ela criou, né? Ela abriu as portas do esporte para as mulheres. Ela, no momento em que ela inclui o atletismo feminino nos Jogos de 1928, ela já começou a abrir as portas e as pessoas já começaram a se questionar a respeito disso, da participação da mulher no esporte. Miliar conseguiu incluir esse atletismo e estabeleceu também um modelo para mulheres se tornarem organizadoras e gestoras no esporte olímpico, no esporte de uma forma geral, né? Ela foi um exemplo de gestora, né? Durante quase 20 anos, ela reinou, e ela foi assim muito temida, né? Como a gente pode dizer, temida no sentido de ser uma hábil negociadora, né? Ela não se deixava intimidar. Então, era essa apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí a gente volta para a nossa tela, e eu agradeço a atenção. Obrigado, Ana, por essa passagem aí pela vida da Miliar. Você tratou de pontos muito importantes, Ana, e a gente vai voltar nesses pontos, mas antes eu queria perguntar ao professor Ricardo Vela. Nós vimos aí a Ana repetindo algumas vezes a palavra exemplo, né? Que a Alice foi um exemplo para muitas dessas mulheres e uma encorajadora. Ontem vimos o Coubertin e esse ideal olímpico, e uma das respostas do presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, o professor Nelson Toddy, ele falava, olha, se um pai quer que um filho pratique esporte, que esse pai faça, né? Que esse pai vá fazer a sua prática para que possa ser exemplo para o filho. Essa é uma das razões pela qual Alice Miliar foi escolhida para a nossa palestra de hoje, ou seja, por essa capacidade dela ser exemplo e a capacidade também de transformar uma realidade dada naquele momento histórico? Sim, não só Alice, como o próprio Pierre de Coubertin, são dois grandes exemplos, né? E quando a gente fala da história do olimpismo, as pessoas que se interessam acabam conhecendo sobre Pierre de Coubertin. Ele é conhecido como ilustre desconhecido. Mas mesmo aqueles que buscam a Alice, muitas vezes a história não conhece a Alice. Então, talvez, se o Pierre de Coubertin seja o ilustre desconhecido, a Alice é a eterna desconhecida, né? Porque mesmo aqueles que estudam história, muitas vezes não encontram dados sobre a Alice. E quando a gente está falando de história, a história é a memória da humanidade. Uma humanidade sem memória é uma humanidade com amnésia. Um homem com amnésia, ele não sabe quem ele é e, portanto, também não sabe para onde vai. Então, se a gente não resgata a história, se a gente não resgata esses exemplos, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com esse legado olímpico, né? E muitas vezes a gente acaba se perdendo, também porque ambos foram pedagogos e mostraram que deveria haver a educação através do esporte. E que muitas vezes também o esporte, ao invés de educar, podia tornar o ser humano pior. Se ao invés dele travar uma luta interior, ele começasse a travar uma luta fora. Poderia surgir agressividade, né? E a gente vê isso em alguns jogos, por exemplo, no Maracanã. Então, o esporte é uma ferramenta para o ideal olímpico. E ali você vai dar continuidade a esse trabalho de Coubertin, a esse sonho, né? Ela é uma protetora da tocha olímpica, da chama olímpica. E eu acredito que quando o ser humano consegue guardar essas referências dentro de si, ele algumas vezes consegue encontrar, inclusive, respostas e ganhar força e inspiração para superar problemas da própria vida. A gente precisa desses exemplos, a gente precisa dessa história para a gente poder ter uma direção de futuro. E, infelizmente, a gente é uma sociedade que conhece muito pouco de história. Sobre essa história que você falou da Alice Miliar, Ana, e também o Ricardo,
tem um ponto ali em 1915 que talvez seja um passo inicial, né? Que é o Femina Sport. Então, eu queria ouvir de vocês o que levou a Alice a atuar nesse Femina Sport, que talvez abra muitas portas aí para ela, né? Quer responder, Ana? Ah, sim. Ela já, quando ela veio da Inglaterra, né, depois que o esposo dela faleceu, e ela já estava bastante imbuída ali no meio dos esportes, ela se apaixonou pelo remo, se apaixonou por várias atividades, né? E aquilo foi muito natural para ela. E ela via as mulheres com muitas dificuldades em fazer atividade física, né? Por conta da sociedade da época, e ela começou a frequentar essas marchas que já existiam, né? Lugares que abriam justamente para as mulheres fazerem atividade física. Então, ela começou já a despontar dentro desses vários clubes femininos que já começavam a existir na França, né? E eram clubes só para mulheres fazerem ginástica, por exemplo, né? Algumas faziam atividades de atletismo, né? Então, ela começou já a, assim, se envolver com essas atividades. O Femina Sport tem uma importância grande, né? Porque eu cheguei a ver alguns artigos, né? Inclusive, a Ana Miragaia mostrou uma foto de época onde aparece a Alice e o Pierre como pessoas que estão disputando, né? E cheguei a ler artigos com o título A Eterna Inimiga de Pierre de Coubertin. Eu não vejo a Alice como eterna inimiga de Pierre de Coubertin. Não é, não. Porque ela continuou os sonhos de Coubertin, né? Eles divergiam num ponto, que era a forma como as mulheres iriam participar nos Jogos Olímpicos. E ela começa a lutar para conquistar esse direito. E o Femina Sport é um bom passo que ela dá. Não só o Femina Sport, como também outros clubes começam a se abrir. Tem um clube que o fundador é um homem, mas é um clube para prática de esporte para mulheres, que se chama Academia, em homenagem a Platão, a Academia de Platão. Porque também na época das Olimpíadas antigas, apenas os homens participavam. E Platão ele falava o seguinte, que o ser humano poderia educar a alma com a música e poderia educar o corpo com a ginástica, e utilizando o corpo como ferramenta, através da ginástica, ele também poderia fortalecer a alma. E o que era a alma para Platão? Eram as emoções e os pensamentos. As emoções e os pensamentos podem se fortalecer quando você trabalha o esporte da maneira correta. E ele falava o seguinte, esses elementos são importantes para formar grandes líderes, e as mulheres também podem ser grandes líderes, assim como os homens. Então, elas não podem ser privadas da participação dos jogos. Então, eles vão beber dessa fonte antiga, né? Então, é um passo a mais na filosofia do olimpismo. Alice, ela começa a agregar mais conhecimento e vai acabar colaborando para que o sonho de Coubertin se torne cada vez mais presente. Então, o Femina Sport é um grande passo que ela dá, e que no futuro ela vai acabar formando jogos entre clubes, né? E femininos. É um primeiro passo de competição, de experiência, né? Que depois vai projetar ela para outras aventuras. E então eu vejo o Femina Sport não como... claro, existia um ponto de vista diferente entre Alice e Pierre de Coubertin, mas eles estavam caminhando para defender o mesmo sonho. Então a gente pode enxergar o Femina Sport como algo que vai contra Pierre de Coubertin, ou a gente pode enxergar algo que vai a favor e vai agregar ainda mais. Tudo depende do ponto de vista. E a Alice, durante a história, ela nunca quis montar o movimento dela.
ela sempre vai conversar com o Coubertin para ver se introduz, para ver se eles conseguem caminhar juntos, e no final ela consegue. Né? E é muito bonito ver isso. Né? O primeiro passo foi o Feminine Sports. Ana, você falou um pouquinho sobre a educação, né? Uma boa educação, foi o termo que você usou aí na juventude, nos primeiros passos da vida da Alice. E o Ricardo falou dessa importância que a filosofia tradicional, na tradição filosófica, nos fala desse processo educacional, ou seja, retirar de dentro de nós as nossas potências, né? Talvez esse tenha sido um processo bem importante, né? Essa formação educacional da Alice. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto, como era aí a Alice na sua vida pessoal, na sua educação, na juventude. Sim, ela teve assim uma educação muito boa para uma moça da sua época. O Ricardo já falou que, inclusive, a gente não tem tanta informação, né, sobre ela. São muito poucos os artigos que a gente tem acesso. Né? Saiu um livro, que é o livro que a gente utiliza, que é do André Drevon, que se chama Alice Milliat, uma apaixonada pelo esporte, né? Um livro em francês, não tem tradução para o português, nem para outra língua, é só em francês, porque ela é muito, assim, o trabalho dela se restringe muito à França, né? Então, ela nasceu em Nantes, a partir dessa biografia que teve esse professor de educação física, também professor de faculdade, que fez uma grande pesquisa sobre ela, consultou jornais, né? Consultou livros que existiam na época, relatórios, né? E especialmente jornais como fonte primária, mesmo de consulta. Ele foi a lugares assim, tipo cartórios, né? Então, o que ele conseguiu levantar foi o seguinte: ela nasceu em 1884 em Nantes, na França, mas a maior parte da vida ela viveu em Paris, né? Então, a mãe dela era uma costureira, né? E o pai dela era um indivíduo que trabalhava no comércio, um comerciário da época. E a preocupação dos pais era dar uma boa educação. E ela cursou essa educação básica em Nantes. Ela não saiu de Nantes, ela cursou lá, né? E na escola, no liceu, né, como ele menciona, ela se dedicou muito à educação física. Ela fazia as atividades que ela queria fazer e dali começou muito o apego dela pelo esporte e pela educação física, né? E ela se formou professora, né? Se formou professora cedo e dali ela foi para a Inglaterra, onde ela foi trabalhar como professora. Lá ela casou-se com o Joseph Milliat, né, que também era de Nantes, da cidade natal dela, e eles viveram lá. Ela trabalhava como professora e ele trabalhava no comércio, né, até que ele faleceu. A gente não sabe a razão, né, não é colocada, e ela voltou, então, para a França e, na sua pesquisa, na sua busca aí por se satisfazer, porque ela não teve filhos, não se casou novamente, e ela, então, dedicou a sua vida ao esporte feminino. A Fabiola Vasconcelos nos pergunta aqui no chat: a Alice se inspirava em alguém, alguma referência, algum personagem histórico chamava a atenção da Alice, Ana e Ricardo? Olha, com certeza ela se inspirou em Pierre de Coubertin. Embora ela tenha lutado pela participação das mulheres nos Jogos Olímpicos com os mesmos direitos que os homens, ela se inspirou muito no sonho dele. Inclusive, eu fico imaginando o que seria da Alice sem o Pierre de Coubertin. Porque em 1896 foram as primeiras Olimpíadas. Alice tinha 12 anos. E Pierre de Coubertin conseguiu permitir que todos tivessem acesso ao esporte, inclusive as mulheres. Ele promovia esporte para todos e introduziu o esporte na educação. Então, a Alice ela teve oportunidade de entrar em contato com o esporte graças a Coubertin.
Agora, eu imagino o quanto tenha sido doloroso para ela, né? Porque Coubertin não aceitou as propostas dela, né? Então você vê daquela pessoa que você admira, né? Você quer seguir esses sonhos. Porque uma coisa é você ter esse sentimento de rejeição por uma pessoa que você não admira, por uma pessoa que você não conhece, né? Mas ela queria seguir o sonho de Coubertin. E aí o Coubertin falou, olha, vocês não podem participar dos Jogos Olímpicos da mesma maneira que os homens, né? Então, eu acredito que, para a Miliati, né, Pierre de Coubertin foi uma grande referência. Embora tenha se posicionado contra a participação das mulheres da mesma maneira que o homem. Mas aí a gente precisa entender também o contexto histórico, né? Porque não é tão simples assim. Não é uma questão específica do Coubertin. A gente está falando de um problema histórico, né? De um momento histórico. E às vezes, quando você abre caminho e está ali na frente, as pessoas veem os teus feitos, as tuas virtudes, mas as pessoas veem os defeitos também, né? E ele acaba dando a cara dele e expondo tanto os defeitos quanto as virtudes. Porque esse pensamento de não deixar as mulheres participarem não era só dele. Inclusive, ele em 1900, ele permite que as mulheres participem, né, em 5 modalidades. Mas, inclusive, elas recebem um certificado de participação, mas elas não participam da mesma maneira que os homens. Elas participam de jogos como tênis, mais tarde arco e flecha, eram jogos que não tinham contato físico, mas não participavam da mesma maneira que os homens. Por exemplo, os homens recebiam uma coroa de flores, de louros, né? As mulheres não recebiam essa coroa de louros. As mulheres, elas recebiam apenas um certificado de participação. E o que a Alice queria era participar da mesma forma. É como se o Coubertin não tivesse dado esse mesmo espaço, porque ele também tinha uma crítica muito grande ao fato da mulher praticar esportes com contato físico. E, inclusive, ele achava que... Ele inclusive, falou algumas coisas mais pesadas, como falava que não era bonito, não era estético. Mas tudo isso vem também de um contexto de época. Ana, quer responder a pergunta? Pela história, né, como você bem lembrou aí, existe um contexto histórico, né, e a gente não pode esquecer disso, que a gente não pode pegar a Alice ou o Coubertin e trazer para hoje, porque é outro contexto. Então, naquela época, a gente tem que considerar a figura da mulher, né? A mulher, ela sempre foi considerada uma reprodutora, né? O objetivo da mulher era ter filhos, casar e ter filhos. Então, existiam, assim, teorias durante o século XIX, que vieram praticamente da Inglaterra, onde os médicos eram homens, né? Não havia médicas, né? Só médicos, né? E os médicos achavam, na teoria deles, que as pessoas já nasciam com toda a energia que iriam utilizar na sua vida. E se as mulheres fizessem atividade física, elas iam gastar muito. E depois, quando fossem mães, não iam poder lidar com as crianças, poder cuidar ali dos seus bebês, né? Então, isso aí foi algo que segurou muito as mulheres durante o século XIX. É importante a gente lembrar que os esportes foram inventados por homens e para homens durante a década de 1830 na Inglaterra, né? Foi a partir da educação física escolar, né, de Thomas Arnold, que era justamente o reitor ou o diretor de uma escola chamada Rugby School, né, na Inglaterra, que resolveu trabalhar a disciplina e a dedicação dos meninos, porque as escolas eram diferentes, né? Os meninos diferentes das meninas, não se conviviam. A mesma coisa na França, não havia essa convivência, né? As meninas iam para uma escola e os meninos iam para outra escola. E Coubertin se inspirou muito, muito no esporte inglês.
que ele conheceu a partir de um livro que ele leu trocentas vezes quando estava na escola, né? Então, esse livro mostrava as aventuras de um garoto numa escola onde havia esporte, que é justamente o Tom Brown School Days, né? Os dias de escola de Tom Brown, e ele leu aquilo em francês, depois leu em inglês, por isso a atração que Coubertin tinha pela Inglaterra. E Alice não foi para a Inglaterra por conta disso, ela foi trabalhar lá na Inglaterra como professora, justamente já namorando, já noiva lá do José, e mostra ali alguma coisa em comum que eles tinham no uso da língua inglesa, como eles aprenderam inglês, e o contato com o esporte. Ela já conhecia o esporte na escola, né? E ela passou a conhecer o esporte na Inglaterra, que teve esse desenvolvimento enorme lá, e a partir ali de 1860, onde você já tem essa institucionalização de alguns esportes, né, como o futebol, como o rugby mesmo, que foi inventado lá na Rugby School, né, e outros, o golfe, o tênis, eles já começam a ser ali trabalhados e vão ser depois canalizados com a Federação Internacional, né? Então, naquele trajeto todo, as mulheres começaram a pensar em ter também esse privilégio de poder jogar tênis, de poder participar do golfe, e elas faziam isso, mas elas faziam isso no horário que os homens não estavam nos campos, não estavam nas quadras, que eram justamente os piores horários, eram os horários do sol a pino, quando os homens estavam trabalhando, estavam cansados, eles não iam para lá, então as mulheres começavam já a praticar esporte lá atrás, e isso veio num crescendo, isso foi levado para a França, especialmente por conta da elite, né? Que quem jogava golfe, quem jogava tênis, por exemplo, quem praticava vela, era gente que tinha dinheiro, eram os escalões mais altos da população. Então, essas pessoas, essas mulheres, praticavam com seus maridos, com seus pais, com seus irmãos, né? A mulher sempre sendo tutelada. A gente não pode esquecer que a mulher não votava, né? O voto, por exemplo, na França, né, de Milliard, só aconteceu em 1944. Ela conseguiu tudo o que ela conseguiu e não teve voto. Ela não tinha, nenhuma mulher podia votar, né? Aqui no Brasil, a gente teve o voto feminino em 1932. Né? Você vê que a França ainda demorou 12 anos para conceder o voto à mulher. Então, é uma pessoa, assim, uma cidadã de segunda categoria, porque não podia participar de nada, e ela conseguiu ali um milagre. Então, qual é a inspiração da Alice? Provavelmente aquelas mulheres que lá na Inglaterra já praticavam esporte, eu estou falando assim em termos de esporte, não estou falando em termos de gestão, como bem lembrou o Ricardo, ela se inspirou no Coubertin, porque ela viu ali, em termos de gestão, o que ele fez, né? Agora, no esporte mesmo, como ela também era praticante, ela deve ter se inspirado nessas mulheres que vinham praticando esporte. Na Inglaterra, onde ela morou, né? Ela morou lá até o início do século XX, né? Até 1904, onde ela se casou, ela só voltou para a França, eu acho que foi em 1908, 1909. Né? Então, ela viveu aí um tempo na Inglaterra e depois ela voltou para a França, e na França aquilo já vinha crescendo, né? Porque França e Inglaterra eram países, são países próximos, né? Separados ali por aquele para o mar, assim, hoje em dia a gente já tem túnel, e naquela época não era complicado de se viajar tanto, e ela, então, teve essa inspiração, e outras mulheres também seguiram esse caminho, né? Bem, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso diálogo. Quero aproveitar para você que está assistindo, não fique tímido, pode perguntar lá no chat, fique à vontade. A Ana e o Ricardo têm muita coisa sobre a Alice Milliard e também sobre o esporte para nos trazer. E vocês falavam sobre esse aspecto, né, de que Coubertin e Milliard trouxeram elementos muito parecidos em termos de ideia, né? E talvez foram exemplos, né, nas suas respectivas medidas. Nós estamos vivendo um momento histórico em que esses exemplos se fazem tão necessários, né? E resgatar esses exemplos é tão importante para nós, né? Ainda mais nesse momento. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Ana e Ricardo,
como a gente pode enxergar esses valores, esses princípios que moveram Alice e que também moveram Coubertin nesses momentos, e principalmente nesse momento tão duro que a gente está vivendo? O Ricardo. Eu acredito que quando a gente fala de exemplos, a gente não pode buscar um exemplo de perfeição. Não existem pessoas perfeitas, eles são exemplos de esforço. São exemplos de pessoas muito generosas, que dedicaram a vida deles ao esporte, ao espírito olímpico, né? Aos valores. E eu vejo na Alice uma capacidade de caminhar junto dos sonhos de Coubertin, apesar dos atritos que tiveram. Eu vejo nela uma mulher muito corajosa que teve que vencer medos, né? Porque quando a gente está falando do ideal olímpico, o ideal é um negócio muito grande. E aí você enxerga o ideal e se enxerga. Você cheio de defeitos, cheio de pontos fracos, tendo que falar de algo tão grande quanto o ideal olímpico. E ainda assim, eles ousaram falar do ideal olímpico. Porque senão quem vai falar? Ainda que a gente não seja perfeito, quem vai falar do ideal olímpico, senão nós? Precisa de uma certa ousadia, né? E, na verdade, dá medo falar. Eu sinto medo de falar porque será que eu consigo expressar o que é essa ideia tão grande? Eu não sou Alice, eu não sou Pierre de Coubertin. Eu não tenho o tamanho deles. Mas é necessário voltar a viver esses valores. Sim. É necessário entender o que é ter um coração quente que nem eles. E se a gente não buscar falar disso, se a gente não começar a ir na direção disso, desses exemplos, para onde a gente vai caminhar? Eu sei que talvez nós não sejamos tão grandes quanto esses homens, esses grandes homens da história, como eles foram. Talvez a gente não consiga construir coisas tão grandiosas quanto eles, mas eu acho que o grande mistério que eles ensinaram foi o aprendizado de caminhar junto. E na construção de um mundo melhor, todos os heróis são imprescindíveis. Alice é imprescindível. Pierre de Coubertin é imprescindível. E cada um dos seres humanos que querem construir essa saga heróica, olímpica, são imprescindíveis. Mas a gente precisa aprender a caminhar junto, ainda que a gente tenha diferenças. Porque a humanidade tem que aprender a caminhar junto. Tem uma pergunta aqui da Maria Almeida Dantas Poletti, e ela questiona hoje, né, nos jogos modernos, existe algum evento ou momento em que essa referência tanto a Coubertin quanto a Alice Milliat, ela acontece e ela completa, né? Todos precisamos dessas referências. Vocês sabem dizer se existe nos jogos algum momento em que esses dois personagens tão importantes, né, para a história dos jogos, eles são lembrados ou não acontece? Até onde eu tenho conhecimento, não. Você sabe disso? Não. Não, né? Não. Não acontece. Não acontece, não. É realmente uma pena, né? Porque esses nomes acabam sendo apagados, né? A memória vai sendo esquecida. Mas ainda bem que o fogo olímpico continua presente. A gente tem os Jogos Olímpicos da Juventude, né? Que foi uma tentativa, né, de você trazer esses valores que você está se referindo, esses exemplos, isso, à tona para os jovens, né? Mas a gente também não sabe se, durante a realização desses jogos, a figura de Coubertin aparece. E eu nunca li nenhuma referência a isso, não. Legal, obrigado, gente. O Diego Souza, ele pergunta, ontem falamos de Coubertin e hoje falamos de Alice Milliat. Existem outros ilustres desconhecidos no mundo
do olimpismo a quem podemos fazer referência? Existe. Muitos. Tem uma passagem no livro Teeteto, em que eles estão conversando sobre os Jogos Olímpicos, né? E Sócrates está ali no meio da conversa, conduzindo a conversa. E eles começam a falar que um atleta que ganhou a medalha de ouro é um herói. Mas a conversa começou a caminhar na direção do fato dele ter ganhado a medalha de ouro. E alguns argumentavam que ele era um herói porque ganhou a medalha de ouro. Aí Sócrates pergunta, mas se surgisse um outro homem que atingisse uma marca maior do que ele, e ele, ao invés de ganhar a medalha de ouro, ganhasse a medalha de prata, ele seria menos do que ele foi? Ele continua sendo a mesma pessoa. Ele continua sendo um herói. Uhum. Então, esse heroísmo não está sustentado no fato dele ganhar uma medalha. Está sustentado no fato do desenvolvimento da sua vida interior, da sua luta, de entregar tudo que ele pode. Inclusive, uma das cenas mais bonitas que eu vi nos Jogos das Olimpíadas da Escola de Esporte, junto com a Nova Acrópole e o comitê, Pierre de Coubertin, foi uma cena que, após os 5 quilômetros, chega a última colocada. Era uma mulher. E ela estava exausta. Mas ela queria chegar na linha, cruzar a linha de chegada. E aí ela estava correndo e todos os outros atletas e todo mundo do público começou a correr do lado dela e começou a falar até o fim, sem se render. Até o fim, sem se render. Todos juntos, né? Junto com ela. Ela chegou em último lugar, mas foi uma das imagens mais bonitas. Quantos heróis sem rostos não tem? São muitos. Existem muitos atletas olímpicos sem rosto. E que estão defendendo a presença desse fogo. A gente não tem que buscar o esporte pelo reconhecimento. A gente tem que buscar o esporte por esse desenvolvimento de vida interior que o esporte pode proporcionar. Mas se você se relaciona com o esporte de maneira em que você está tentando obter uma marca, tentando aparecer para os demais, tentando construir uma imagem externa, no momento que teu corpo não conseguir atingir mais essa marca, você deixou de ser um olímpico. E um atleta olímpico não deixa de ser atleta olímpico nunca. Um olímpico é um olímpico pro resto da vida. Então, são muitos os heróis sem rosto. O Danilo Cid, e já vamos caminhar para as últimas perguntas, ele pergunta aqui, Ricardo fala que a humanidade tem que aprender a caminhar junto apesar das diferenças. Além disso, o que mais podemos trazer de aprendizado para a trajetória de Alice Miliar? Quer responder, Ana? Não, essa eu vou deixar para você, porque tem a ver com o assunto que você acabou de abordar. Eu acredito que ela conseguiu enxergar também na sociedade uma forma diferente de refletir, né? Porque a sociedade estava habituada a tratar as mulheres daquela forma, né? É como se fosse um preconceito estrutural, né? Onde as pessoas, o próprio Pierre de Coubertin, estava tão acostumado a tratar a mulher de maneira diferente que nem percebia que aquilo era uma forma de preconceito. Nem percebia que a forma como ele falava, muitas vezes, era agressiva, né? Mas isso não era dele. Essa forma de preconceito é um preconceito inconsciente, onde ele não nasce de uma raiva, ele não nasce de uma separatividade, ele nasce porque, como todo mundo se comporta assim, como toda a sociedade se comporta assim, eu acabo reproduzindo esse comportamento da sociedade. E Alice, ela enxergou que, não,
eu posso estar do lado desses grandes homens aí. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ficar aqui no canto, ou trabalhando com algo menor. Eu quero trabalhar com algo grandioso. Ela foi visionária. Sim. Preconceitos que as pessoas da época não enxergavam, ela conseguiu enxergar. E conseguiu enxergar que a mulher conseguiria ir mais longe. Sim. E quantos comportamentos nossos a gente tem que foram colocados na gente, e às vezes a gente não percebe que a gente é indelicado ou fala coisas agressivas, porque a gente vive num mundo onde muitas vezes existe esse comportamento agressivo. Então ela também teve uma sensibilidade para poder colocar, e ela vai colocando isso de uma maneira muito diplomática. Sim. Ela é muito inteligente. Muito. A forma como ela construiu essa parceria não foi agressiva. Não. Foi inteligente. Ela foi colocando ali, ela trasladou o fogo olímpico para que as mulheres pudessem viver isso. E aí as pessoas foram se aproximando do fogo, e as pessoas foram reconhecendo o valor daquele trabalho. E aí então o COI falou, olha, diante de tantos frutos positivos, né? Eu estava crescendo tanto que o COI falou, olha, vamos ter que caminhar junto, né? A Alice, ela podia ter caminhado separado. O movimento dela já era suficientemente grande, mas ela resolve caminhar junto. Ela, na verdade, luta para isso. Então, a Alice, ela tem muitas qualidades, né? A gente poderia dar muitos exemplos de inspiração que chegam através da Alice. Nossa. Quer completar, Ana? Eu gostaria, sim, eu gostaria de mencionar alguns valores, assim, que a gente estava falando sobre o caminhar junto, né, e a questão do exemplo também, né, o exemplo que ela deixou, né, os valores, né, ela sempre queria fazer as coisas com excelência. Então, nós temos hoje os 3 valores olímpicos, né, que foram mencionados até ontem na palestra do professor Nelson, né, e se você examina a vida dela, você verifica que ela realmente exercitou esses valores, o da excelência, né, o do respeito e da amizade. E ela também foi nos valores paralímpicos. Ela deu um exemplo muito grande de coragem, né? Precisa de muita coragem. Num país onde a mulher não votava, fazer tudo que ela fez, né? A coragem, a superação, né? Ela não desistiu. Eu acho que isso aí, aliado à habilidade que ela tinha de negociar, como o Ricardo mencionou, né? Ela era uma hábil negociadora, uma pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa com princípios. O que ela queria fazer? Ela queria que esse exemplo também que ela estava dando passasse para outras mulheres. Ela sabia, como professora, né, que o que ela estava fazendo ia ajudar as outras pessoas, não só as mulheres, mas também os homens, né? Todos, como o Ricardo falou, caminhando juntos. A gente tem que ser parceiro, né? Estar junto um com o outro. Bem, então, com esse espírito de unidade, né, acho que a gente pode encerrar o nosso terceiro ciclo Pierre de Coubertin. Ontem falamos sobre a atualidade desse ideal olímpico e hoje falamos de um exemplo de vida de uma personagem histórica que viveu esse ideal olímpico. Então, eu quero agradecer a professora Ana Miragaia e também ao professor Ricardo Vela pela presença e também por esse momento da gente poder refletir um pouco sobre esse princípio de unidade que tanto precisamos nesse momento histórico. Obrigado, professora Ana. Muito obrigada, foi um prazer muito grande, um privilégio. Abraços a todos. Eu também queria agradecer e também lembrar das pessoas que trabalham e que não são vistas, né? Porque tem muita gente trabalhando para isso aqui dar certo, pessoas que eu admiro muito e espero ter podido corresponder à altura dessas pessoas, porque realmente poder trabalhar com pessoas que estão protegendo o espírito olímpico, tanto no Comitê Pierre de Coubertin, como na Escola de Esporte, de maneira voluntária, com toda essa garra, com toda essa determinação,
é uma responsabilidade muito grande. Então, queria agradecer a todo mundo que permitiu ser possível esse evento. E assim a gente termina o terceiro ciclo Pierre de Coubertin, este primeiro ciclo online. Gostaria de agradecer a presença de todos nesses 2 dias e convido para que vocês também se inscrevam e ativem as notificações do canal da Nova Acrópole. Esse vídeo vai ficar gravado, o de ontem também, então aproveitem para rever essas palestras por aqui. Obrigado, uma excelente noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, Pedro.